Daremos por iniciado, então, a nossa palestra da manhã de hoje, lendo uma página de preparo de ambiente. A página é do livro Pão Nosso, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o item é o número 57, perante Jesus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 23. A compreensão do serviço do Cristo entre as criaturas humanas alcançará mais tarde a precisa amplitude para a glorificação daquele que nos segue de perto desde o primeiro dia, esclarecendo-nos o caminho com a divina luz. Se cada homem culto indagasse de si mesmo quanto ao fundamento essencial de suas atividades na terra, encontraria sempre no santuário interior vastos horizontes para ilações de amor infinito. Para quem trabalhou no século, a quem ofereceu o fruto dos labores de cada dia, não desejamos menoscabar a posição respeitável das pátrias, das organizações, da família, da personalidade. Todavia, não podemos desconhecer-lhes a expressão de relatividade no tempo. No transcurso dos anos, as fronteiras se modificam, as leis evolucionam, o grupo doméstico se renova e o homem se eleva para destinos sempre mais altos. Tudo que representa esforço da criatura foi realização de si mesma no quadro de trabalhos permanentes do Cristo. O que temos efetuado nos séculos constitui benefício ou ofensa a nós mesmos na obra que pertence ao Senhor e não a nós outros. Legisladores e governados passam no tempo com a bagagem que lhes é própria, e Jesus permanece a fim de ajuizar da vantagem ou desvantagem da colaboração de cada um no serviço divino da evolução e do aprimoramento. Administração e obediência, responsabilidades de traçar e seguir, são apenas subdivisões da mordomia conferida pelo Senhor aos tutelados. O trabalho digno é a oportunidade santa. Dentro dos círculos do serviço, a atitude assumida pelo homem honrar-lhe-á ou desonrar-lhe-á a personalidade eterna perante Jesus Cristo. Então, eu convido a todos para orarmos, para fecharmos os nossos olhos, aquele que se sentir à vontade. Vamos unir assim os nossos pensamentos, elevando até o alto, e vamos dizer assim, em uma só voz: Jesus, querido amigo, mestre, modelo e guia, estamos aqui nesta manhã para receber todas as tuas bênçãos, todos os ensinamentos que temos no Evangelho, que estejamos, Jesus, aqui com o nosso grande coração, para recebermos realmente aquilo que de melhor for para nós. Que possamos, Jesus, assimilar os ensinamentos e principalmente colocá-los em prática. Agradecemos a toda essa espiritualidade amiga, que antecipadamente já esteve aqui, fluidificando, vibrando, deixando esse hálito de amor divino nesta casa, que quando a gente entra, a gente já sente a nossa gratidão,
ao mentor da nossa casa, Fabiano de Cristo, e a todos esses bons espíritos franciscanos, trabalhadores, fiéis do Cristo, que estão sempre aqui presentes. Nós agradecemos também ao mentor, o guia espiritual da nossa irmã, que estará com ela, auxiliando para que ela transmita da melhor forma possível os ensinamentos que ela, por hora, estudou e está trazendo com todo carinho esses ensinamentos. Pedimos, Jesus, por todos esses irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, aqueles que não puderam aqui estar, mas estão em pensamento, que todos recebam as benesses do amor, fortificando, alimentando o espírito e dando coragem, força e fé para caminhar. Te agradecemos, Pai amado, por tudo, e assim iniciamos a palestra da manhã de hoje, te dando graças a Deus. Que assim seja. Então, agora eu passo a palavra para a nossa irmã Icleia. Seja bem-vinda mais uma vez, tá bom? Bom dia, queridos irmãos. É sempre uma alegria retornar a essa casa, que nos acolhe, nos abraça, nos dá essa segurança, né? Como a nossa companheira falou. A gente já adentra a casa sentindo uma paz, uma tranquilidade, isso nos renova, né? Olhar e observar olhos carinhosos, rosto amigo, sorriso de bem-vindo, é muito bom. E isso nos renova. E é sempre bom agradecer, né? E agradecer a Deus por todos esses momentos em nossas vidas, que geralmente a gente não é muito grato, né? A gente reclama da chuva, reclama do sol, reclama do calor, reclama do frio, né? E a gente sabe o quanto é necessário toda essa mudança que é a necessidade que a natureza nos mostra. Temos dificuldade de entender, a gente está vendo isso acontecendo em todo o planeta, mas faz parte também da nossa evolução. Sabemos também disso, né? Então, o convite de hoje, e quando a Patrícia falou o tema, eu achei interessante que ela falou que é o capítulo Amai, né, os vossos inimigos, e o item é o duelo. E ela falou, amai os vossos inimigos, o duelo. Gente, é lindo, porque realmente amar os nossos inimigos é um duelo, não é? É o nosso sentimento com o que vem, né, de encontro, porque a gente tem que trabalhar para receber ao encontro, né? Juntar, unir, mas quando a gente faz a rejeição, que é o de encontro, é o choque, né? A gente fica buscando como resolver essa situação. Então, é um capítulo de uma... Eu admiro muito Allan Kardec, eu acho que todos nós, mas é uma admiração da inteligência, da organização, da forma. Então, esse capítulo é extremamente, mais um, né? Extremamente inteligente. Porque nesse capítulo de amar os inimigos, que é uma fala de Jesus, ele coloca que nós devemos retribuir o mal com o bem, chama a atenção dos inimigos desencarnados, chama a atenção de uma orientação de Jesus, que a gente possa oferecer a outra face. E depois ele enumera 3 situações que a gente ainda traz conosco: vingança, ódio e duelo. Então, olha que interessante, se a gente olhar com carinho. Tem todo um aparato de preparação para que a gente possa vencer os nossos obstáculos. Porque é isso. Nós vivemos duelando no dia a dia conosco. E aí a gente vai começar primeiro em Jesus, né? Sempre. Quando ele diz assim, lá em Lucas: amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos, e emprestai sem esperar coisa alguma. Doar-se, servir, sem esperar nada em troca.
Mateus 5. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se só amardes os que amam, que recompensa tereis? Então, essas falas de Jesus é para a gente reflexionar. Amar quem nos ama, estar aqui nesse ambiente, né, que a gente adentra e já se sente pacificado, é muito fácil. Ser gentil, ser carinhoso, não é fácil? Porque nós já estamos envolvidos nesse ambiente. Mas é preciso observar essa recomendação de Jesus, que a gente precisa buscar aqueles que não nos amam. Aí sim é onde a gente vai treinar o que a gente vem aqui receber. Eu falo sempre assim, ó, ser espírita é muito difícil. Porque nós aprendemos com a doutrina, depois de séculos tendo muitas atitudes errôneas. A gente tem que entender isso. A doutrina é novinha, tem 167 anos. Mas a gente aprendeu com a doutrina que a religião, Jesus, a lei divina, ela está em toda parte. Não é dentro do templo. O templo é aquele lugar, a casa, é aquele lugar que a gente vem receber essa energia. Esse abraço carinhoso, esse afeto, esse ânimo. Mas aí vamos aplicar o que nós viemos receber aonde? Lá fora. Na família, na rua, no trabalho. Então, a doutrina vem nos mostrar isso. A gente pega o Livro dos Espíritos, tem lá as leis morais. O que são as leis morais, se não mostrando para a gente que Deus está em todo lugar? E que a gente precisa estar em todo lugar submetido a essas leis, submissos a essas leis. Então, quando Jesus fala, amai os vossos inimigos, e que a gente fala, como amar inimigo? Ou então faz o contrário, né? Graças a Deus, não tem inimigo. Né? Só não gosto da minha sogra, meu cunhado é um chato. Aí eu fui enumerando, né? O meu patrão é muito exigente. Aí eu vou enumerando as coisas, como se essas fossem banais. E a gente já aprendeu que não é. Cada liame, cada pensamento negativo, nós temos que resolver. Né? Desde que ele começa a nos incomodar, ele começa a nos ligar negativamente, nós temos que resolver. Estamos aqui para isso, né? Para tentar dissolver em nós todos esses pensamentos que nós trazemos. E aí, na continuidade do Evangelho, ainda da abertura desse capítulo, tem esse comentário bastante interessante para a gente levar com reflexão. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porque a posse dessa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Então, ele compara, se a gente consegue amar aquele que ainda nos fere de alguma forma, é sinal que a gente está nos esforçando para praticar a caridade. Não é assim? A caridade como ensinou Jesus. Porque a gente ainda confunde um pouquinho a caridade. E, com esse trabalho, nós vamos conseguir vencer o egoísmo e o orgulho. Que nós encontramos, assim, inúmeros textos nos informando que é a chaga da humanidade. Porque o egoísmo, ele está como pano de fundo das coisas que nos afetam negativamente. Pode pensar em qualquer coisa. E busca que se não tem o egoísmo. Que a gente separa muito, né? Ah, não, a guerra é egoísmo? É. Orgulho, egoísmo, né? O poder, né? Corrupção e egoísmo? É. Não pensar no próximo, não olhar o que o outro necessita. Então, o pano de fundo é o egoísmo. E esse é o trabalho que nós temos que fazer em nós.
conseguir superar, eliminar das nossas vidas esse egoísmo. E, principalmente, esse egoísmo que é o trabalho contínuo que a página vem nos chamando, né? Para que, mas eu não vou trabalhar, já estou com 68, não vou ver? Isso é egoísmo. Porque nós somos espíritos imortais. E mesmo que não soubéssemos da nossa imortalidade, nós vamos ter os netos, os bisnetos, os tataranetos que vão, né? Mesmo que não soubéssemos da nossa imortalidade e da nossa reencarnação. Então, nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, esse aí é um passo que a gente precisa superar. É o trabalho. Como é que é, João? Até quando a gente pode trabalhar? Até o limite das nossas forças, não é assim? Ele é meu exemplo. Até o limite das nossas forças. E aí a gente depara com o duelo. Eu já ouvi isso. Mas isso aí está ultrapassado. Duelo? Por quê que a gente fala que está ultrapassado na nossa cabeça? Porque a gente, quando fala em duelo, a gente pensa naqueles filmes, né? De que tinha duelo, que a gente não vivenciou o duelo. Mas a gente vai observar que a gente só vai mudando as armas e continua duelando. Certo? Concordam? Vamos ver aqui, ó. O que é duelo? Duelo é o combate entre dois adversários, de dois, né? Em que um deles exigiu do outro a reparação de uma ofensa. Isso é dicionário. Então, duelo é um combate, é uma batalha, é uma luta. Por isso que eu disse que a gente só muda as armas e continua duelando. Certo? Continua ainda com embate com o outro. Ainda temos esses embates com o outro. E aí a gente vai lá buscar o que é duelo, como a gente pensou. Né? Para a gente mostrar que a gente não está errado. A gente pensou nesse duelo mesmo, né? Foi um modelo de disputa, que era uma luta, muito usado na Europa. No Brasil, a prática era proibida. E teve um capítulo específico no Código Penal de 1890. O último país do mundo ocidental em que o duelo era legal foi o Uruguai, que o manteve até a década de 1990. Não é? Assustador, né? Então, as pessoas desafiavam o outro se sentisse ofendida. E o outro, se não aceitasse, olha, era um fraco, um covarde. Tinha que aceitar. Olha que situação, gente. Mesmo sabendo que você vai... Né? E aí, nas reflexões dos espíritos, que são instruções de espíritos que nós vamos estudar, eles falam isso. Para um duelo, quem sucumbir no duelo é um suicida, porque aceitou a proposta. E quem praticou é um assassino. Então, realmente, o duelo é impossível, não tem como dessa forma. Mas, se a gente olhar esse duelo finalizando uma vida que a gente sabe que a gente não tem essa propriedade, né? Quem nos deu a vida foi Deus. Esse nosso corpinho, doado pelos nossos pais, tem toda uma organização divina. Mas a vida é única. Nós somos espíritos imortais. Então, nós não temos autoridade nenhuma para exterminar a vida de ninguém, de nenhuma forma. Então, visto nesse ângulo da vida, é inconcebível o duelo. Só que a pergunta que vem para a gente, hoje em dia, não temos mais aquele velho e tradicional duelo, concordam? Pode falar. Em 1987, aí existia o duelo. Eu estava trabalhando e a pessoa marcou o encontro comigo. No fundo do ônibus, ele veio para tirar a minha vida. Nossa! E eu marquei um encontro com ele, era um duelo. Quer dizer, o duelo dele era para acabar com a minha vida, para mim reagir. Mas a minha reação era o oposto. Eu marquei 5, 6 e meia da tarde, no ponto do ônibus, 1817, eu estarei à sua disposição para o duelo. Onde eu falo 6 e 87. Então, hein? Esse foi o último duelo.
E aí você oferecer a outra face. Não é isso? É como a Kardec organiza maravilhosamente bem isso. O que é oferecer outra face? Porque a gente já entendeu que se a gente ganhasse uma pancada, né, de um lado, deveria oferecer o outro lado. Não é isso que o Cristo quis dizer. É simbólico. Oferecer a outra face é devolver o mal que a gente recebeu com o bem. Todas as vezes que a gente devolve alguma coisa que nos magoa, nos ofende, nos desequilibra, com o bem, e isso às vezes não são palavras, é silêncio, né, Patrícia? A gente devolve com o bem, ficando quietinho, em silêncio, o que acontece? Nós já estamos devolvendo a outra face, que, como o João falou, o outro queria que ele fosse lá também com o mesmo propósito. Mas como ele foi com a outra face, aí a gente consegue, né, vamos dizer assim, não é ignorar, mas vamos dizer assim, não é ser superior, vamos escolher a palavra. Mudar a vibração, obrigada. Mudar a vibração daquele ambiente, oferecendo a outra face. Então, a colocação é, hoje em dia não temos mais aquele velho tradicional duelo, mas totalmente já abolimos? Já tiramos ele da nossa vida? Será que já nos libertamos do orgulho e da vaidade que nos impelem à prática de outro tipo de duelo? Não matamos mais com espadas ou pistolas, mas será que não matamos ou não nos deixamos matar de outro modo? Essa é a questão que a gente tem que fazer essa reflexão hoje aqui no século XXI. Que tipo de situação a gente anda enfrentando que muitas vezes mata a nossa esperança, mata o nosso desejo de servir, mata a nossa alegria? Então, é dessa situação e vamos dizer assim, desses duelos interiores é que a gente vai fazer essa reflexão hoje, logicamente baseado nos ensinamentos dos Espíritos. Realmente, a civilização, você fala de Emmanuel, num texto que ele traz no livro Canais da Vida. Realmente, a civilização baniu o duelo das praças públicas e não mais vemos espadas desembainhadas suscitando aflição, ferimento e morte. Muitas vezes, arremessamos raios de perturbação, indisciplina, angústia e destruição para todos os ângulos da estrada em que a nossa vida se movimenta. São os pensamentos desvairados do psiquismo deprimente. Então, o duelo, hoje, são os duelos mentais. São os duelos que nós ferimos os sentimentos do outro. Que nós desequilibramos a nós próprios e aqueles que estão à nossa volta. E nossa geração, está vivenciando uma prova extremamente difícil. Isso é a minha opinião particular, que é a prova das redes sociais. É a prova de que você tem a vida exposta por livre e espontânea vontade, tá? Pelo seu livre-arbítrio. Você tem a vida exposta, e quando a gente põe a vida na vitrine, todo mundo pode olhar. Certo? E que pensamentos nós vamos provocar no outro? É isso que a gente está provocando aqui. Que pensamentos nós vamos provocar no outro? Nós temos, assim, visto, né, no trabalho da própria Casa Espírita, atendimento fraterno, muitos sofrimentos em detrimento de toda essa exposição. Duelos íntimos. Por que aquela família X é tão feliz, tão maravilhosa, viaja para tudo quanto é lugar, e eu estou aqui nessa minha vida? E a gente não para pensar que a internet cabe tudo. Tudo. As verdades, as mentiras, as fantasias, certo? Os desejos não realizados. Então, esses momentos que a gente passa e ela absorve mesmo, não sei se já aconteceu com vocês, você abre o celular
para ver a mensagem de alguém que você está aguardando. Você fica 1 hora olhando coisas. E aí, se a gente falar assim, eu não quero, isso também é outra situação que a gente sabe que a gente está ali absorvido nisso. Porém, é a hora da gente parar para analisar. Até que ponto é benéfico? Até que ponto aquilo me faz bem? Até que ponto aquela situação que eu estou ali não provoca em mim esses pensamentos de duelo? Da minha vaidade, do meu orgulho, do meu egoísmo, que faz com que eu emita para o outro pensamentos negativos, pensamentos críticos, pensamentos que poderiam ser evitados. Porque também aprendemos com a doutrina, né? Que o outro só recebe se ele estiver pronto para receber. Porque se ele não estiver pronto para receber, ele não vai receber. E tudo que vai, volta. Por que volta? Né? Não é bumerangue. Volta porque está dentro de nós. Fomos nós que emitimos. Nós é que emitimos o pensamento, o desejo. Então, ele está dentro de nós. Como a gente vai lidar com isso, é o que é o verdadeiro duelo. Como eu vou lidar com isso? Como eu vou administrar isso em minha vida, em minha família, nos trabalhos que eu me prontifiquei a fazer, nas tarefas, no servir? Nós somos espíritas, estamos aqui, como a Patrícia convidou, para servir dentro da medida do possível. Então, como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou transitar em toda essa modernidade sem permitir que esse duelo acabe com alguma coisa dentro de mim? A criatura humana, isso fala de Joana de Ângeles. Eu fui buscar nos nossos espíritos benfeitores do século XXI, né? Falando sobre duelo. A criatura humana é sempre herdeira de suas más inclinações. Disso não temos dúvidas, né? Antigos hábitos do passado espiritual não desaparecem com facilidade. Superá-los é o dever de todo homem comprometido com ideias de paz e redenção. Como visto, hoje não há mais duelos de vida e morte, mas as criaturas permanecem se digladiando por bobagens. Ela é bem clara, né? Nem aliviou, foi direto. A gente continua se degladiando por bobagens, situações passageiras, situações que eu poderia ignorar ou nem fazer parte dos meus pensamentos. E aí a gente vai buscar aonde que a gente tem maior comprometimento. São os nossos duelos íntimos. Aqueles que muitas vezes nem a gente sabe, né? Eu digo assim, quando Jesus orienta a gente se recolher para uma oração, e que a gente já interpretou de forma errônea, né? Uma vez na vida, né? Lembra dos altares das casas, né, João? Tinha que ter um altarzinho. Por quê? Porque era para recolher no quarto. Não é isso a orientação. O quarto íntimo é nosso, é dentro do nosso coração. A gente pode estar em qualquer lugar e se recolher no nosso quarto íntimo. Era decretado por lei toda fazenda ter um lugar reservado para receber a presença de Deus, para testemunhar que tinha fé. Tinha que ser obrigado a ter um altar com imagens, às vezes até com 1 metro de altura, dentro daquela casa reservada, porque era um testemunho. Era testemunho. Testemunho de fé. Então, olha como a gente já progrediu. Né? Digo isso é para a gente ver a história. É bom que a gente tenha história viva aqui, a gente já fica sabendo. Né? Então, esse testemunho de fé, que a gente precisava ter visual, hoje a gente já sabe, já aprendeu, que nós podemos orar e estar com Deus em qualquer ambiente. Literalmente, em qualquer ambiente. Então, é a hora, quando a gente recolhe, é a hora que o nosso pensamento se volta realmente para a nossa fé, para o que eu acredito, para o bem. Então, o maior duelo que a gente hoje está enfrentando é esse duelo íntimo.
é ainda superar essas nossas dificuldades. Quando nós... E qual é o maior duelo íntimo, né? Quando nós já possuímos o conhecimento, certo? Sabemos que estamos agindo de forma incorreta. Esse é o maior duelo, gente. E aí não é só dentro da casa espírita, estou falando de nós, espíritas, não é só de um templo religioso, não é isso. Ah, eu sabia que eu não podia fazer isso, aí eu fui lá no centro, não é isso. É em todos os lugares, porque a gente já aprendeu que nós somos filhos de Deus. Então, não é filho de Deus só dentro do templo. Se eu estou lá no meu trabalho, eu também sou filho de Deus. E se meu chefe é um ranzinza, eu tenho que usar o que aprendi, a tolerância, a paciência, a compreensão, a indulgência. Não é isso? Ser espírita 24 horas é isso. É aplicar o que a gente vem buscar. Então, no trabalho, nas relações pessoais, porque a gente já passou isso e eu estou aqui com a história viva aqui, né, presente hoje, então ele pode dizer se é verdade. Né? A gente precisava ser bom dentro do templo. Quando voltava para casa, podia agredir a família, não podia? Porque eu sou o chefe, né? Eu posso bater num filho, criticar a mulher, destratar um empregado, porque eu já cumpri a minha obrigação religiosa. A doutrina vem dizendo, não é bem assim. Né? A gente aprendeu que não é assim. Não é o templo, somos nós. Aí a gente está aprendendo a entender Jesus. Onde está o reino de Deus? Onde está? Dentro de nós. Então, aonde a gente for, tem que estar ciente disso. Certo? Então, esse nosso duelo íntimo, ele vai machucar a gente através de quê? Arrependimento, remorso, que vai levar a uma depressão, que vai levar a uma ansiedade. O duelo íntimo se mostra em forma de agressão aos familiares, agressão nas vias públicas, doenças sem causas aparentes. Estou falando alguma coisa que a gente não conhece? Nós estamos vivenciando isso. Esse duelo íntimo. Porque a gente já está ciente de que é preciso mudar. Todos nós já estamos cientes disso. E quando a gente não consegue, aí dói mais. Machuca. Deixa a gente naquela preocupação do porquê não fiz. É o que leva a essas doenças chamadas doenças mentais. E que a gente tem recebido, eu acredito que vocês aqui também, muitos companheiros pedindo essa ajuda. E o que a gente orienta? Vai buscar ajuda médica e ajuda espiritual. Não é isso? Porque a gente sabe que tem muito, muito a ver com o nosso desequilíbrio espiritual. Mas que chegou nesse ponto, já precisa de uma ajuda material. Certo? Então, qual o melhor caminho nós que já nos dispusemos a sair num domingo de manhã com chuva? É utilizar o conhecimento em prol do melhor comportamento. Nossa disciplina, não é que a casa mandou, que alguém disse, que foi Emmanuel que falou, não. Não é isso. Eu tomei ciência, eu quero. E, com certeza, nós vamos ficar muito mais equilibrados, tranquilos, cientes de que estamos no caminho melhor, dentro da nossa condição evolutiva. Nós não podemos esquecer nunca disso. Amei quando a Patrícia falou. Ela preparou dentro do que era a sua condição. É isso. Daqui a 20 anos, quando a gente for estudar de novo o duelo, nós, com certeza, vamos ter uma outra abordagem. E eu espero que seja para melhor. Né? E é isso que é
Nesse momento, nós estamos vivenciando isso. Nesse momento, nós estamos ainda com esses conflitos. E não basta só essa observação, como nós ainda duelamos com os outros. Esse é o duelo íntimo, nosso. E a gente ainda tem duelo com os outros. Porque a gente não vive só. A gente vive no coletivo e tem que agradecer todo dia por isso. Não temos? Olha como Deus é generoso, misericordioso. Nós sabemos que vamos responder pelas nossas atitudes, pelas nossas ações, mas Ele promove esse encontro para que a gente se ajude. Quando a gente tiver esse olhar verdadeiro, não é só olhar literal, não, né? A gente sabe disso, mas quando a gente tiver esse olhar verdadeiro, de olhar sim para a família e falar: obrigado, Senhor, obrigado por esse filho que sai e não avisa onde vai. Obrigado, Senhor, né, por toda essa louça suja que ninguém lava. Obrigado por me dar a oportunidade de melhorar, de ser tolerante, de ser indulgente. A gente está um pouquinho longe disso, né? Mas a gente vai caminhar para isso. Esse entendimento de que aquele grupo familiar ali está todinho preparado para nos melhorar. Nós estamos certinho, no lugar certinho. Eu adoro fazer uma pergunta, eu já fiz aqui uma vez. Existe família perfeita? Qual a resposta? Eu falei, então eu vou embora. Porque existe família perfeita. Qual é a família perfeita? A nossa! Se Deus nos oferece tudo isso, é porque a perfeita é a nossa. Perfeitinha, do nosso número. Perfeitinha para a gente. Certo? É porque a gente precisa aprender alguma coisa naquele ninho ali. Superar, resolver, não importa a palavra que a gente use. Porque isso não é o mais importante. O mais importante é a gente trabalhar no dia a dia esse exercício de viver melhor. E aí acaba com esse duelo íntimo de arrependimento, de remorso. Por que eu não eduquei, por que eu não fiz, por que eu não falei, por que eu não abracei, por que eu não disse eu te amo. São esses duelos íntimos, nossos. E os duelos com os outros, né? Vivemos fazendo suposições. Eu achei esse texto maravilhoso. E é isso mesmo. Eu falei, nossa, é isso. A gente vive fazendo suposições. E aí ele dá 2 exemplos, esse autor, né? Ele diz assim: se alguém ri para nós, está rindo de nós. Porque vai depender do meu íntimo. Não é assim? Depender do meu íntimo. Se eu estou de boa, alguém riu, eu vou achar que é simpático. Mas se eu não estou bem, alguém riu, eu já vou virar. Não é isso? Olha o duelo com o outro. Desnecessário. Mas, gente, não é verdade? É verdade. Principalmente dentro da nossa casa, é verdade? Principalmente dentro da nossa casa. Naquele ambiente mais íntimo. Que cada um de nós, tem a ideia fictícia de que todo mundo se conhece muito bem. E nem sempre. Nem sempre. Nós estamos ali exatamente para acertar alguma situação. O conhecimento, o amor, o trabalho é dia a dia. A gente já aprendeu isso. O ser do mesmo sangue, ser consanguíneo, não é regra para amar. O amor é construído. O amor é no dia a dia, é no respeito. Então, essa condição que a gente traz, né? Não cumprimenta por distração, é metida e orgulhosa. Não é assim? Ele chama, faz dois itenzinhos assim, bem normalzinho da nossa vida. Passei por fulano, fingiu que não me viu. De repente, o indivíduo está com uma baita de uma dor de cabeça, um mal-estar, não está nem olhando para o lado, mas você faz o duelo com o outro. Fingiu que não me viu, nem olhou para mim, nem me cumprimentou. Então, são essas pequenas situações da nossa vida que compromete a nossa existência para com o outro. Esse dia a dia. Planejamos vingança, violência, maledicência. Não, eu não faço mais isso, não.
Ó, cada um com o seu. Pensa aí, tá? Fala. Pode falar, Ney. Ah, sim. Olha que sentimento gostoso, né? Pô, aí, o que é isso? Né? Vamos pegar o exemplo de Nelly, né? É a sementinha plantada, gente. Né? Porque eu digo assim, ó, como Deus nos dá tantas oportunidades, né? A gente vai colher realmente o que plantou, mas Ele nos oportuniza de plantar todo dia. Né? Você plantou uma sementinha que está recebendo retorno. Né? Graças a Deus, isso é muito bom. Né? E aí, a gente voltando aqui, ele fala, né? Como eu falei, que a Nelly lembrou, não, olha, planejando vingança. Ele fala, eu não faço isso, de jeito nenhum. Para e pensa, hein? Faz sua reflexão íntima aí. Pô, passou por mim, nem viu. Não cumprimento mais. Quando passar por mim de novo, isso é vingança. Certo? É que a gente está lá agarrado no duelo de 1987, né, João? O último. Então, a gente está lá agarrado. Mas a gente planeja a vingança, sim. Né? Meu filho fez isso, deixa ele. Isso aí não dá, não é a primeira nem a última. Ele vai voltar, ele vai precisar. Ó, ao tom, tom de ameaça, entendeu? É o tom de ameaça, ele vai precisar, ele vai voltar. A dor de barriga não dá uma vez só, isso é a fala da minha mãe. Dor de barriga não dá uma vez só. Né? Muitas vezes a violência, a gente faz a resposta agressiva. Né, que a gente fala, violência não é só espancamento. Às vezes você fere muito mais com uma palavra do que com um ato físico. Então, nós ainda estamos nesse duelo, tanto íntimo como nos outros. E aí, o que tem isso a ver? Eu estou bem, eu adoro fazer isso, só que a gente está simplesmente atrasando a nossa evolução. Nós mesmos ficamos ali agarrados em coisinhas que atrasa a nossa oportunidade de adquirindo outras virtudes. Que é, como é que a gente adquire virtude, né? Não vende na farmácia, não dá para comprar no centro espírita, isso já passou, a gente comprava na indulgência, né? Agora não compra mais, né? Porque a gente já aprendeu que não é assim que funciona. Então, a gente só adquire treinando. Treinando. Então, as coisas vão acontecendo na nossa vida e a gente vai superando e angariando essas coisas boas, como a Nelly deu o exemplo. É o treinamento. Ela fez para receber. E assim a gente, muitas vezes, perde essas oportunidades. Ficamos com nossas verdades, estabelecendo um duelo mental, um duelo verbal, uma agressão psíquica. Acumulamos débitos para a nossa contabilidade espiritual. É isso. É uma confusãozinha ali, um grito com o motorista do Uber, né? Uma agressão mental para aquele que atravessou na sua frente, no trânsito. Ó, o trânsito é uma prova maravilhosa, né? Fala a verdade. Né? Nossa, mãe, o trânsito não é fácil. Então, é o tempo todo. E aí, aquele outro
muitas vezes, nem se ligou no que fez. E a gente está ali se remoendo dentro de nós mesmos, né? Desejando, tomara, cuidado, não sei o que lá. E a gente fica com essas angústias todas. Esses são os nossos duelos do século XXI, que nós precisamos minimizar em nós, para que a gente possa acompanhar, porque nós temos, acima de tudo, o poder de escolha. Nós temos o livre-arbítrio. Podemos não ficar presos nessa situação. E esse poder de escolha vai nos dar essa condição, ficarmos bem com a sociedade sendo agressiva e arrogante, orgulhosos e egoístas, para ficar igual. Não é isso? Porque a sociedade, a gente comentou, desde as redes sociais, né, dos comentários, do dia a dia, das roupas que veste, do cabelo que pinta. Então, de tudo. A gente fica bem sendo dessa forma, ou pode optar por usarmos essas ferramentas para evitarmos o duelo. Perdão, auto-perdão, caridade, paciência, amor a si mesmo e amor ao próximo. Não temos dúvida de que essas são as ferramentas que a gente deve usar no dia a dia, no nosso convívio, não só dentro da casa espírita. Então, é um trabalho que a gente vai fazer. E aí eu peguei aqui para a gente uns trechinhos dos nossos companheiros espirituais que fizeram o texto, né? Que diz assim o Santo Agostinho, dentro desse capítulo: amigos, lembrai-vos deste preceito, amai-vos uns aos outros, e então, a um golpe desferido pelo ódio, respondereis com um sorriso, e ao ultraje com o perdão. Santo Agostinho. Difícil, mas não é impossível. Entendeu? Difícil, a gente concorda. Senão não estaríamos aqui, gente. Difícil, mas não é impossível. A gente vai trabalhar em nós essa possibilidade. Se hoje eu não posso dar um sorriso, mas também não dou uma palavra negativa. Uso aquela técnica de Chico Xavier. Água da paz. Né? Bota na boquinha, ó. Não fala, que se falar você vai se molhar todo. Certo? Não fala, fica quieto. Já é uma grande ajuda. Mas cuidado, tá? Porque às vezes a gente não fala, mas aqui dentro está um turbilhão. Certo? Então, a gente também precisa educar o pensamento. O espírito, que ele assina como um espírito protetor. Depois, quando vocês forem ler o capítulo, vocês vão observar. São textos desses espíritos. Ele diz assim: ó estúpido amor próprio, tola vaidade, louco orgulho, quando serei substituído pela caridade cristã, pelo amor ao próximo e pela humildade que o Cristo ensinou e exemplificou. Não basta interditar o mal e prescrever o bem. É preciso que o princípio do bem e o horror ao mal estejam no coração do homem. Esse fala das leis. Eu achei muito interessante. Não basta ter lei, é proibido. Não basta. A lei civil, a lei humana, é a tentativa que a espiritualidade fica ali intuindo, é a tentativa de não deixar que a gente fuja da lei divina. É a tentativa para que a gente está sempre alerta nessa lei, mas não basta a lei. É preciso que a gente modifique, né? Só para a gente entender rapidinho, como exemplo claro disso, o cinto de segurança. A lei que te multa. Para que serve o cinto, gente? Para que serve o cinto? Proteger a vida. Que coisa, hein? E qual é a primeira coisa que está lá para a gente, que Deus nos ensina, que Deus deixou claro para a gente? Que a vida é preciosa, que devemos cuidar, que devemos preservar, valorizar. E a gente reclama. Tem que multar para usar o cinto de segurança. Aí, ó. Não adianta. É a hora que a gente vai entender que é bom, a gente vai usar sem reclamar. É isso que ele está dizendo aqui. Não adianta prescrever. Tem que entender. Certo? E aí vamos ver uma do Francisco Xavier, assim, o outro espírito, que diz assim: quando a caridade regular a conduta dos homens, eles transconformarão
seus atos e palavras a esta máxima: não façais aos outros o que não gostarias que vos fizessem. Então, desaparecerão todas as causas de dissensões e todas as causas, e com elas, o dos duelos, das guerras, que são duelos de povo a povo. Então, ele chama guerra de duelo de povo a povo. Mais uma reflexão para a gente. E Adolfo, bispo de Argel, que também tem um texto, diz assim: só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem, que o deve conduzir a determinado ponto, faz pouco caso das asperezas da jornada e não deixa que os seus passos se desviem do caminho reto. Esse eu achei ótimo, né? Que é a hora exata. Quando a gente entender que a nossa vida faz parte de uma viagem. Nossa encarnação é uma viagem. Faz parte, é um roteiro. Estamos aqui, nesse momento. Mas ela tem a chegada é muito maior. O ponto que nós queremos chegar é muito superior a tudo que a gente está vivendo hoje. E assim, com essas reflexões dessa manhã, eu gostaria que cada um de nós levasse no coração essa ideia de que a gente precisa, não externamente, não ficar buscando externamente. A gente precisa melhorar, as pessoas precisam melhorar, porque a gente geralmente põe no outro, né? As pessoas precisam mudar, as pessoas. Não. Cada um vai fazer o seu trabalho interno. Nós precisamos mudar. Nós precisamos melhorar. Né? Eu estou fazendo uma campanha. Sério. Cada lugar que eu vou, que dá a oportunidade de falar, eu falo a mesma coisa. Vamos parar de falar que queremos um mundo melhor para os nossos filhos. Por favor. Vamos mudar isso aí. O espírita não vai falar mais assim. Vai dizer assim: eu vou deixar um filho melhor para o mundo. É isso. É isso que vai fazer o mundo mudar. É quando nós nos entendermos, nós vamos ficar melhor para o mundo e vamos deixar filhos melhores para o mundo. Lembrando que o mundo vai se tornar um mundo regenerado, de encarnados e desencarnados. E vamos desencarnar melhor, né? Por favor. É um pedido que a gente faz aqui, né? E cada dia que a gente vem à casa e recebe essas orientações, que recebe esse amor, esse carinho, nos fortalece. Que vocês consigam, que cada um de nós consiga, né? Dissolver esses duelos íntimos e aprender a olhar o outro como um irmão ainda na caminhada. E que precisa melhorar, como nós. E aí a gente vai olhar para ele com um olhar mais indulgente. Muito obrigada, um bom dia, o melhor fim de semana. A chuvinha ajuda a gente a confraternizar com os nossos irmãos e amigos, né? Muito obrigada a todos. Gratidão, Icleia, por tudo. Meus irmãos, vamos fazer a nossa prece dessa primeira parte. Depois nós teremos hoje a mensagem que o seu João passará todo último domingo de cada mês. Mas vamos assim fechar os nossos olhos, com os nossos corações acolhidos diante de tantas reflexões, que estejamos com coragem, com força para realmente retirar esses duelos íntimos que ainda temos em nós. Com doses homeopáticas, devagar, mas com o ponto final aonde a gente realmente deseja chegar. Jesus, te agradecemos por esta oportunidade bendita da manhã de hoje, onde recebemos tantas palavras que nos fazem refletir
da nossa real e verdadeira função no planeta Terra. Que sejamos realmente, Jesus, os teus servos fiéis e que possamos despertar para a nossa realidade, aonde devemos modificarmos primeiro em nós aquilo que tanto incomoda no outro, porque é em nós que está esse incômodo. Jesus querido, te agradecemos mais uma vez, agradecemos essa espiritualidade amiga que nos amparou, que nos intui e que nos ajuda sempre a tirar esse véu, a tirar essa nuvem que muitas das vezes fica em nossos olhos que não conseguimos enxergar. A nossa gratidão por tudo que nós recebemos hoje e que realmente lá fora possamos praticar e exemplificar essa mudança, devagar, mas já começando. E assim, agradecemos também ao nosso Pai Maior por tudo que nos dá com tanta misericórdia e esse amor infinito para com todos os seus filhos. E assim encerramos a nossa primeira parte, dando graças a Deus. Que assim seja.